Hoje na História. Fatos que marcaram o dia de hoje. E no dia 7 de setembro de 1822, foi proclamada a independência do Brasil em relação ao domínio de Portugal. E o príncipe regente, Dom Pedro I, foi saudado em São Paulo como o primeiro imperador do Brasil. Em 7 de setembro de 1884, foram libertados em Porto Alegre os últimos escravos que ainda trabalhavam nesse regime escravocrata lá na cidade. Dia 7 de setembro de 1895, nós tivemos a inauguração extraoficial do Museu Paulista, o conhecidíssimo, o maravilhoso, não sei nem quais outros adjetivos para expressar, o conhecido Museu do Ipiranga, aquela maravilha no bairro do Ipiranga, lá em São Paulo, que foi construído exatamente no lugar em que foi proclamada a independência do Brasil. Se você ainda não conhece o Museu do Ipiranga, vale a pena. Vai conhecer porque realmente é muito bonito. E no dia 7 de setembro de 1922, nós tivemos a primeira transmissão de rádio no Brasil com o discurso do presidente Epitácio Pessoa. No dia 7 de setembro de 1922, nascia Paulo Altran, esse grande ator brasileiro que nos deixou no ano de 2007. E em 7 de setembro de 1949, nascia Gloria Gaynor, essa grande cantora americana. Falando em Gloria Gaynor, lembrei do Delmar Casarim, Marquinho, não sei porquê. Então vou mandar um abraço aqui pro Delmar Casarim, nosso querido amigo. Nós falamos aí alguns dos fatos que marcaram o 7 de setembro na história. Lembrando então que em 1922 nós tivemos a primeira transmissão de rádio, discurso do presidente Epitácio Pessoa. Uma data, geralmente a gente comemora só o dia da independência, mas tem muitos fatos, né? Mesmo essa libertação dos escravos lá de Porto Alegre, ocorrida em 1884, quer dizer, uma data realmente marcante, não é? Uhum. E nós vamos continuar o nosso bate-papo aqui com a Ilara Crestana e também com o Érico San Juan. Ambos estão organizando eventos. Um já está acontecendo. Sim. E outro vai acontecer. Podemos começar pelo que está acontecendo? Claro, já? Claro. Nós temos a sua exposição, né, Érico? Que está aberta desde o dia 2 de setembro, né? Desde e se estende até dia 12 de setembro. Então dá tempo do pessoal vir ainda. Dá tempo, é uma semaninha aí. Qual é a exposição? Eu faço, como já falei para vocês, né? Faço caricaturas. Só que eu tô fazendo a terceira exposição com um conceito meio esquisito. São as caricaturas de ninguém. Que em geral a gente retrata caricaturas ao vivo, o público que está nos eventos, né? Uhum. Que eu desenho ao vivo. E as caricaturas de personalidades, que são essas que a gente vê em salões de humor ou em charges, né? Eu faço um trabalho de caricaturas de pessoal da música brasileira, que depois eu vou falar disso. Mas eu faço caricaturas de ninguém. Em geral, nos eventos que eu desenho público, às vezes dá uns buracos, assim, que são as pausas que eu faço. E às vezes eu não saio da mesa, eu fico na mesa. Aí eu comecei a perceber ao longo dos anos que nesses intervalos as pessoas chegam para mim e às vezes eu fico desenhando. Aí aquela hora de desenhar para mim, né? É o livre. É o livre, né? Aí sem ser o público. Aí eles chegam e perguntam para mim, você tá desenhando quem? Aí eu comecei a ver que eu dava uma resposta padrão. Eu respondia assim, eu não tô desenhando ninguém. Que são aquelas garatujas que a gente faz à própria cabeça, né? Uhum. Aí eu comecei a perceber que eu comecei a ter uma produção de caricaturas imaginárias, né? Só que eu não estou desenhando ninguém que está na minha frente ou uma personalidade. Eu não estou desenhando ninguém. Que interessante. Então ficou esse conceito, que essa ficou sendo as caricaturas de ninguém. Então eu fiz 2 exposições com essas caricaturas das pausas dos eventos, que não são de ninguém. Uhum. E agora eu estou fazendo uma terceira, que é caricaturas de ninguém em cores. Aí, ao contrário das exposições anteriores, que eram nos eventos, essas são coloridas e eu faço nos fins de noite na minha casa. Geralmente o artista gosta de trabalhar no fim de noite. É, né? Porque o telefone não toca, o gato parou de miar, né? Essas coisas. Os vizinhos pararam de gritar. Pararam de gritar. Né?
Mas nós estamos conferindo aqui em primeira mão, ou Sim. segunda mão, Segunda mão, assim, né? que a exposição tá lá. Nós estamos conferindo algumas das caricaturas de ninguém em cores. E é muito interessante. Você puramente desenha ou você busca uma inspiração? Você pensa num personagem? Como que... Então, porque tem uma coisa que é a seguinte. Eu também, uma das inúmeras ocupações da gente, né? Eu fiz durante muitos anos tiras de história em quadrinho, que foi o primeiro trabalho que eu fiz. Inclusive tem um personagem que é o Dito Bendito, que eu publiquei mais de uma década no Jornal de Piracicaba. E até o ano passado eu resgatei em livro. Tem um Que livro bacana. do Dito. Então, está disponível no site marcadefantasia.com. As pessoas podem pedir. Eu devo fazer um lançamento esse Que ano legal. também. Então, estou falando dos quadrinhos, porque aí essa coisa de desenhar personagens que eu estou acostumado, né? Uhum. Então, vamos dizer que as caricaturas de ninguém sejam estudos de prováveis personagens, vamos dizer assim, né? Tá. Então, é aqueles que a gente imagina que realmente não existem mesmo. Existem na cabeça da gente. Então, são de ninguém. Como não são personagens com nome, ficha policial, essas coisas. Você Então, dá são asas de à ninguém. imaginação Mas muito. mesmo, né? Então, são essas caricaturas, nesse caso, nos fins de noite. E um detalhe técnico para desenhista, né? Uhum. Eu desenho, eu sou canhoto. Só Somos que essas... Dois, né? Aí, já temos algo em comum. Então a gente, no meu caso, eu faço com o mouse e com a mão direita. Nossa, mas eu não consigo, eu sou canhoto. Eu sou um verdade, ambidestro teimoso, vamos dizer assim. Mas a informação não vem da mão, vem da cabeça, né? Então a gente adestrando a mão, então o meu traço fica igual ao traço que eu faço com a mão esquerda. Claro que depois de 7, 8 anos treinando, assim, então a dificuldade acabou gerando, faz a gente criar soluções novas, né? Tem que buscar alternativas, né? É. Você vai sempre buscando Não é só caminhos, teimosia, né? é uma maneira de você buscar outros caminhos mesmo, né? Que bacana. E a exposição, então, é até dia 12. E aonde que está sendo a exposição? Na FUMEP, na Fundação Municipal de Ensino, onde fica a EP e tal. Isso Lá na é- biblioteca. Na biblioteca, É. pertinho do shopping. Ali, Pertinho pega do aquela shopping. avenida, Isso. como quem vai para Rio Claro, né? Isso, exatamente, perto do e- zoológico. Que Então bacana. tá lá. E já aconteceu alguma vez de alguém ver uma caricatura de ninguém e ela se identificar ou não? Ou nunca aconteceu? A pessoa fala, poxa, você lembrou de mim nessa caricatura? Porque às vezes acontece, né? Não, a pessoa vai... Eu fiz uma das exposições das caricaturas de ninguém, foi na Unimep, né? Aham. Aliás, no começo desse ano. E chegou uma pessoa e fala, você me desenhou. Ela não pergunta, ela afirma. Nossa, Nossa. ela se identificou mesmo. Mas muito. E isso é uma coisa legal, né? Que Porque bacana. isso aí, eu tô fazendo uma caricatura de ninguém, mas isso aí é uma coleção de rostos que tá na minha cabeça, desde 95 faz caricatura ao vivo, né? Nossa. Então eu tenho um arquivo mental, assim, fabuloso. Então pode ser que algumas coisas se cruzem, assim. E o legal é que as pessoas se identificam, né? Mesmo sendo de ninguém, né? Uhum. Elas se identificam. Então eu tô cumprindo de uma maneira legal o que eu tô me propondo a fazer, né? Sendo que de bacana. ninguém ou não, né? É de ninguém, mas é de alguém. Tem sempre Ainda uma bem que não veio ligação, né? ninguém brigar comigo, né? Nós vamos falar daqui a pouquinho Claro. disso daí. É. E aí, Lara também está promovendo um seminário, né, Lara? O Isso. seu vai ser ainda, né? O meu vai ser. O do Érico vai até o dia 12, Até o né? dia 12. Dia 12 de setembro? 12 de setembro. Isso. é. Então, e o meu vão ser nos dias 12, 13 e 14 de setembro. Esse seminário chama Seminário Música e Saúde. É uma iniciativa própria minha. Que legal, Assim, parabéns. obrigada. Tomara que seja o primeiro de muitos, Mas né? com certeza vai ser. Então, assim, eu quis fazer esse seminário para poder divulgar justamente a musicoterapia, né? E, assim, colocar não só a musicoterapia em questão, mas a questão também da música e da saúde. Então, pode participar terapeutas, filósofos, pedagogos, ela também engloba na parte da educação, né? E artistas, né? Músicos e tudo mais. Então, esse seminário vai ser nos dias 12, 13, 14. No dia 12, começa a 1h da tarde, na Santa Casa, no Salão de Convenções. Vai até às 6 horas da tarde. Nos dias 13 e 14, vai ser na Escola de Música.
Aí para você se inscrever e ver toda a programação, você entra no site www.musicasaude.com.br. Que legal, acho que é uma chance das pessoas, até os profissionais da saúde, né, começarem a perceber, né? Às vezes, eu toquei em alguns eventos na Santa Casa, também nos fornecedores de cana, e as pessoas falam, nossa, a gente ouvindo, né, a gente muda, é um lugar que tem tantos problemas, as pessoas estão ali, né, passando por momentos difíceis, e naquele momento, de repente, através dos sons, claro que você precisa fazer a escolha certa também, né, e acho que nisso vai ser muito legal, não sei se vocês vão comentar sobre isso. Então, no seminário vão ter 5 mesas redondas, vão ter vários palestrantes, inclusive se você quer dar uma palestra, você pode enviar o seu trabalho, vai ter uma comissão científica para poder analisar esse trabalho. E nessas mesas redondas vão ter médicos também. Você estava falando da música no hospital, né? Então vão ter médicos analisando a questão neurológica da música, vai ter uma mesa que vai falar sobre música e cognição. Então vai ter, assim, não só essa parte institucional, falar da música na instituição, no hospital, mas também falando da parte neurológica da música, como que ela, como que ativa o cérebro, como que a pessoa, como que é esse poder da música no ser humano. Olha, interessantíssimo isso daí, né, Érico? Muito, muito. Realmente a arte entrar na pessoa, né? E quando... Eu vejo que hoje em dia as pessoas têm muitos problemas de rir dela mesma. Você já percebeu, Érico, quando você faz uma caricatura, da pessoa se permitir rir de alguma característica dela, ou às vezes os caricaturistas exageram em algum... Né? Às vezes não sempre, né? Que delícia. Tem gente que não gosta, mas tem gente que se deleita, né? Então, eu tava falando aqui pro Érico, né? Que ele falou assim pra mim, eu vou fazer uma caricatura sua. Aí eu falei, nossa, que legal. Eu sempre tive vergonha de pedir uma caricatura minha, mas eu sempre quis. Olha que legal. Mas será que não é um medo? Então, é um medo, acho que dessa questão da risada, né? De rir de si próprio mesmo, né? Eu acho que eu sempre tive talvez assim, por causa da minha formação musical, uma vida um pouco mais formal do que informal, né? E aí, essa questão da risada, assim, apesar de eu ser uma pessoa muito alegre, estar sorrindo sempre, não é um hábito que a gente tem, rir de si próprio, né? Eu acho o seguinte, sabe? Pra gente rir de si próprio, a gente precisa ter uma autoestima muito no lugar, sabe? Claro que as pessoas têm direito a não gostarem da caricatura. Por isso que eu ressalto essa coisa da comunicação. Eu não tô lá fazendo caricatura ao vivo para impor o meu ego. Tá. E nem para humilhar a pessoa. Eu vejo assim, a caricatura é um retrato bem-humorado da pessoa. E o que eu vou desenhar você... E eu vou ressaltar com o exagero, com um bom humor, o que você tem, que é único, que é seu. Então, eu estou valorizando você. Eu estou fazendo uma brincadeira em cima do que você tem de melhor. Isso não é uma humilhação, isso é uma interação. Eu preciso de você para fazer o meu trabalho. Então, eu vou fazer, não vou te usar, eu vou compartilhar com você. É uma experiência entre... o caricaturista e o público. É legal, né? Que é uma visão diferente de você, né? E não significa que eu não vou exagerar, que eu não vou brincar, que eu não vou sacanear. Então eu ressalto essa coisa da comunicação, porque é uma coisa importante. A pessoa não é obrigada a aceitar. Eu não imponho nunca. Se vocês um dia tiverem a oportunidade de me ver fazendo, eu estou numa mesa, tem lá o cartaz, a pessoa chega em mim e pergunta, o que você está fazendo? Aí eu explico, estou fazendo caricatura ao vivo, você quer? Eu não imponho nada. Então, a partir do momento que a pessoa aceita a troca, aí eu vou fazer. E sempre sendo gentil, sendo educado, sendo cortês e sendo bem-humorado. Isso é importante. Eu acho que na área de ambos, né, tanto na musicoterapia como na arte da caricatura ou no design, o você ter olhos, né, vamos dizer assim, analíticos. Sim. Né, porque muitas vezes chega um paciente para ir lá para uma sessão de musicoterapia,
muitas vezes essa pessoa não está em condições de se abrir, né? Então você tem que perceber isso daí, o que você vai trabalhar, como é aquela pessoa, ou não é nada disso? Ilana? Sim, no meu caso, por exemplo, no caso da musicoterapia no geral, a gente sempre faz uma anamnese antes, né? Uma o quê? Anamnese. É que igual caricatura, né? Você destronca a língua pra falar. Fala devagar, Ilana. Tá bom, ó, anamnese. Ah, bom. E o que é anamnese? Anamnese é uma pesquisa sobre a pessoa, sobre os gostos dela, no meu caso, os gostos musicais. Então, eu vou ver o que ela gosta, o que ela não gosta, quais são os sons que irritam ela, quais são os sons que dão alegria para ela, que dão prazer, né? Então, essa pesquisa, né, se chama anamnese. Nunca mais esqueço na minha vida. É. essa Precisa fazer uma palavra. caricatura da anamnese. Isso. Aí, depois dessa anamnese, a gente tem a entrevista com a pessoa, ou assim, no caso que eu trabalho bastante com crianças, então eu tenho a entrevista com os pais, né, falando que eles vão falar da vida dessa criança. Geralmente vem uma criança que tem uma problemática, então daí vai falar também do diagnóstico dela e depois vai fazer o desenvolvimento da musicoterapia. Antes de fazer esse desenvolvimento da musicoterapia, do tratamento, existe uma parte que chama testificação sonora, que a gente coloca vários instrumentos para a criança, para a pessoa, e ela vai escolher aqueles que mais ela tem afinidade. Que interessante. Eu fiquei viajando aqui agora. Ah, é? Você fazendo uma Só. caricatura de ninguém. Aquela senhora bem irritada, chamada Dona Anamnese. Anamnese. Já pensou? Vocês gostaram, né? Gostei E desse nome. aquela sensação, né, de... Ai, meu Deus. Acontece da pessoa chegar para uma caricatura, só que você perceber que o astral dela não está propício para uma caricatura? É porque tem o seguinte, eu acredito muito em você estabelecer o ambiente, sabe? Não estabelecer no sentido de impor. É você criar o clima, vamos dizer assim. Então, por isso que eu tenho essa conversa. Essa é rápido, porque, graças a Deus, nos eventos vai muita gente e aquela Que fila que não ótimo. para nunca. Assim. Que bom. Então, a gente tem que se colocar no lugar do outro. Muitas vezes a pessoa aceita, ela fica com aquela expressão neutra e não chega nem a ser cara de paisagem, é cara de Nada mesmo. de nada. Então, eu tenho, claro que isso, assim como vocês que são músicos, né? Vocês sentem a energia da Sim, plateia, né? sim. E às vezes você pode fazer um show até inferior ao que você estava esperando, porque a plateia não está reagindo de uma maneira que vocês estão esperando. A troca de energia às não vezes acontece. Não acontece, então isso se reflete no resultado, né, do show. É a Uhum. mesma coisa com a caricatura. Às vezes eu faço a pessoa senta lá, ela fica com aquela expressão de quem não, às vezes de quem não quer estar ali. Eu faço. Só que, tipo, 90% do que poderia ser, até para melhorar o desenho, né? Uhum. Isso não acontece, a química lá não acontece. Você trabalha com o que te é oferecido. Mas assim... Não. E às vezes eu também não faço nem no desenho a brincadeira, porque eu não tenho clima para isso. Mas eu vou fazer o que eu me propus a fazer, né? É porque é muito legal. Eu vi a caricatura que você fez do nosso querido Karl Matos. Sim. E realmente você sente a atmosfera, né, que estava rolando aqui no Giro Educativa. Que legal. Né? E a caricatura, eu acho que essa caricatura ao vivo é uma coisa muito rápida, né? Os traços, o desenho, como que é? Que é assim, até os meus colegas falam, eu não tô me gabando, não, eu já verifiquei. Não cientificamente, mas eu verifiquei. Eu sou uma das pessoas que faz mais rápido. Em geral, os desenhistas, como eles desenham para si próprios, no conforto do seu ateliê ou do seu estúdio, então a gente fica, o que eu chamo de ficar coisando o desenho, ficar burilando, aperfeiçoando, porque a gente tem tempo, mesmo que a gente faça um trabalho encomendado, a gente está no conforto do nosso ateliê, do nosso estúdio, então tem um tempo hábil para fazer que não depende da espera de uma pessoa que está na sua frente. Como eu tenho que atender muita gente num evento, eu tenho que ser rápido, sobretudo, não para me livrar do trabalho Não, mas ou da pessoa, é para poder atender mais gente. E com isso a gente acaba desenvolvendo uma técnica de ser
rápido. Então eu faço em 2, 3 minutos no máximo. Caramba! Então assim, Legal. então assim, eu atendo mais gente, mas eu também sou meio ansiosão, assim. Vai pra musicoterapia. Acalmar. Mas aí eu vou demorar um dia pra fazer uma caricatura. Melhor não. Eu vou fazer uma proposta pra você. Você vai fazer uma caricatura ouvindo o Adágio de Barber. Olha só. Aí vai aquele sair uma traço. Mona Lisa. Perfeito. Agora, essa questão, né, é importante a gente frisar também, né? Essa questão que você falou da rapidez, da Sim. agitação. Eu reparo, Ilara, no ramo da música, né? As pessoas, eu não sei se é impressão minha ou não, mas as pessoas estão usando a música muito mecanicamente. É verdade. Você vê a pessoa, ela tá andando na rua, ela tá com o foninho de ouvido, ela tá no ônibus, ela tá com o foninho de ouvido, ela tá no lugar, ela tá com o foninho de ouvido. Isso acaba gerando, vamos dizer assim, um certo bloqueio. Porque Eu assim acho como os que- antibióticos, desculpa te Imagina. interromper, como diz aquele outro gordinho, sem querer te interromper, mas já te interrompendo, né? Porque eu aqui tô quase igual o Jô, né? Mas a questão o antibiótico, se você usa muito, você cria uma superbactéria. E daí o tratamento não dá efeito. Vamos supor que a pessoa ouve música mecanicamente. Ela tem aquele vício de colocar o foninho e ouvir. Não vai chegar uma hora que a música não vai mais fazer efeito para ela? Eu acho que, nesse caso, a música só vai estressar, né? Eu estava comentando isso ontem com uma amiga minha, que a gente, assim, precisa encontrar outros prazeres na vida, né? Não só a gente fazer música o tempo inteiro, no caso de nós artistas, musicoterapeutas, mas das pessoas, assim, que não são do ramo artístico ou da saúde, que ouvem muito a música no fone, fazem tudo com música, também estressa. Inclusive, um parênteses, assim, eu posso falar da coisa. Sábado, acho que foi domingo, 2 semanas atrás, eu tava com o Batistão, que foi caricaturista do Estadão. É muito amigo meu, faz anos. E eu tava conversando com ele, até ele tava fazendo um bate-papo lá, e eu interferi, né, na plateia, aquelas conversas de sacanagem entre amigos, assim. Mas eu falei o seguinte, se há uma coisa que eu detesto quando a gente tá numa mesa com os nossos colegas, é o desenhista que fica desenhando em guardanapo. Do tipo, até engasga com a pizza ou com a carne, sabe? Porque assim, a gente parece que é um exibicionismo. É uma carência, é um exibicionismo da nossa parte. Você não vai pegar o seu violino e vai ficar tocando o tempo todo, Não. né? A gente, como a Ilar tá falando, a gente precisa de viver também. A gente, para a gente buscar alimento para o que a gente faz, a gente não pode ficar fazendo só isso o tempo todo. Então eu brinquei com ele, aí ele falou assim, outro da mesa acho que falou assim, mas eu gosto, mas do tipo, sabe assim, mas eu tô deixando claro a minha posição, até de brincadeira, mas assim, a gente não pode se bitolar no negócio. Então a música fica sendo um ruído, no caso, né? Um ruído incômodo, né? Eu acho que tudo que é demais não é bom, né? Tudo na vida. Então, muito desenho, só desenho não é bom. Eu não aguento, eu não fico desenhando o tempo inteiro. É claro que tem os obsessivos, a gente sabe que na arte tem os obsessivos, né? Muitos. E que costumam ser os gênios, né? Que a gente idolatra. Mas nem sempre é assim, né? Mas aí, no caso, acho que também até é meio doentio, né? É doentio, né? Acho que o gênio tem algo de doentio, mas enfim, cada um tem a sua maneira de lidar com as coisas, né? Eu acho que o Rubem Alves falava muito bem a questão do pote cheio. Se fosse um pote já está cheio, você não tem como colocar mais nada dentro dele. Sabiamente, né? Ele falou isso. E assim a nossa cabeça, a gente precisa esvaziar a cabeça. Você tem esses momentos de silêncio, Ilara? Nossa, muitos. Quando eu chego em casa à noite, geralmente eu chego umas 10, 11 horas da noite, eu não quero ouvir nada, né? Desligo a televisão, fico lá no meu silêncio. E né? até uma impressão que muitas vezes a gente, sem querer, contribui para esse mito, né? De achar, transmite para o público
a sensação de que nós estamos o tempo todo exercendo o nosso ofício. E não é, a gente é gente como vocês, pro respeitável público, né? Porque, por exemplo, se você vai, às vezes você vai numa casa, tem um piano, a pessoa, toca! Não é? Que chato, né? É desagradável. Nossa, chato. Quanto passar por isso. Vocês já tiveram, porque eu já tive muito dessa experiência. A pessoa liga pra mim e fala, viu, o que você tem no domingo? Eu falo, por quê? Eu sempre dou aquela... Não, porque eu vou fazer um churrasco aqui em casa. Eu falo, não sei, eu preciso ver e tal. Aí a pessoa fala, se você falar, não tenho nada, ele fala, você pode vir no churrasco? Eu vou. Ele tá com má intenção. Já aconteceu? Você já foi chamado para festas sem ser profissionalmente, mas com aquela vontadinha que você vai com o seu bloquinho? Você sente a intenção do cidadão. Porque assim, no meu caso é até pior. Porque a caricatura ao vivo parece que é uma coisa tão acessível e espontânea, no sentido de que eu tendo a minha caneta e um pedaço qualquer de papel, eu vou sair fazendo que nem um doido. Por isso que eu falei, fiz essa graça com o pessoal lá da mesa de debate, com o desenhar no guardanapo. Nós, muitas vezes, e até uma coisa... Às vezes a gente até reclama de condições de trabalho, que o artista não tem espaço, mas muitas vezes a gente contribui para essa desvalorização. Porque a gente aceita qualquer... Não qualquer que a gente coisa, não vá né? ser acessível em ocasiões especiais. Então, tipo, eu tô num bate-papo no Sesc ou qualquer lugar assim, claro, se as pessoas pedirem, eu vou fazer. Mas não é uma coisa tão acessível a ponto de eu fazer de qualquer jeito, em qualquer lugar, a qualquer solicitação. Então, até em caricatura ao vivo, por exemplo, às vezes a pessoa vem com o celularzinho, com a foto do filho. Eu comecei a dizer o seguinte, olha, eu faço caricaturas por encomenda. No meu caso aqui, eu estou fazendo a sua porque você está pessoalmente aqui. Então, eu estabeleço limites, né? Então, a gente não que não queira atender o público. A gente vai atender da maneira adequada e da melhor forma possível, né? Cada momento. Né? E acho que com a música também, né, Lara? Então, ele tava lembrando aqui de uma coisa que no início do programa a gente estava falando da desvalorização, né? E por que o artista se vira nos 30, né? E assim, pode acontecer e tem acontecido essa prostituição, é uma palavra forte, mas eu acho que é por aí mesmo, uma prostituição da arte. Então, por exemplo, não só na questão da arte, mas no questão da parte financeira da arte, né? Então, eu conheço professores de piano que faz a sua aula a preço de banana, né? A minha aula não é a preço de banana, porque eu preciso valorizar tudo aquilo que eu aprendi. Que você já, é claro. Afinal de contas, é como se fosse um médico, um bancário, né? É uma profissão legal, uma profissão justa, né? E a gente precisa se valorizar. Se a gente não se valoriza, o outro também não vai valorizar. Sabe o que eu acho que engana as pessoas? A gente é profissional, então a gente faz com desenvoltura. Sim. Por fazermos com desenvoltura, eles associam a uma suposta informalidade na relação até de trabalho, sabe? Então a gente procura ressaltar, tem o lado mágico, que é o que a gente quer que as pessoas valorizem isso no nosso espetáculo, na minha performance, mas tudo tem um preço. Claro. Isso não tem como fugir disso. E deve ser valorizado, né? Claro, muito. Vamos para mais um bloco musical? Vamos enquanto lá. A gente toma mais uma aguinha. Agora aqui, então, eu vou apresentar um repertório que eu escolhi, pensando numa sugestão que a Ilara deu. Ela falou do grande pianista, compositor, arranjador e um amigo muito querido, uma pessoa que eu gosto demais, sempre de uma simplicidade tremenda, que ele passa isso na música. Vocês vão sentir isso na música, que é realmente impressionante. Então nós vamos ouvir Uma Valsa em Forma de Árvore, com André Memari. Na sequência, Gabriela, essa música maravilhosa também do Tom Jobim. Aqui nós vamos ouvir com a Naozete, acompanhada também pelo André Memari. Na sequência, essa mulher fantástica que é a Mônica Salmazo. Eu sou apaixonado pela voz dessa mulher. E eu fiquei sabendo que ela é cunhada do Marcelo Modesto, nosso querido amigo lá de Campinas. Ô Marcelo, você precisa arrumar um dia para Mônica Salmazo dar uma entrevista aqui pra gente, que ela é uma pessoa
formidável, tem uma voz. Será uma honra linda, receber né? ela em Piracicaba, né? Vou conversar com o Marcelo para Que ver se a gente legal. consegue trazê-la. Então, com a Mônica Salmazo e o André Memari, nós vamos ouvir Modular Paixões e Eternamente. E a gente já volta para continuar o nosso bate-papo.